O recurso eleitoral 514-83, de Aldo Rodrigues, 47ª Zona Eleitoral, pendências. Relator juiz Gustavo Smith. Recorrente Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, também Maria das Virgens de Lima Nascimento, e recorrido Abelardo Rodrigues Filho, e recorrido Emília Patrícia Batista de Souza. Pedido de cassação, perda de mandato eletivo, declaração de elegibilidade. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado. Trata de recurso interposto por Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros e Maria das Virgens de Lima Nascimento, em face de sentença do juiz da 47ª Zona, que julgou improcedente pedido contido em ação de impugnação do mandato eletivo, por elas proposta em face de Abelardo Rodrigues Filho e Emília Patrícia Batista de Souza, eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no município de Alto do Rodrigues. Segundo a inicial, os impugnados teriam vencido as eleições, utilizando-se de abuso de poder econômico, corrupção e fraude, consubstanciado em atos como: 1. Pagamento por parte da secretária municipal de saúde de 2.000 a uma família de eleitores para mudarem seu voto. 2. Distribuição de bebidas alcoólicas encaminhadas. 3. Distribuição de combustível em dia de carreata. 4. Distribuição de vultosas quantias de dinheiro em espécie. 5. Distribuição de bens e vantagens na residência de Abelardo Rodrigues. 6. Distribuição de terrenos e material de construção. 7. Pagamento de 50.000 para a vereadora da oposição desistir de sua candidatura. Após a instrução, na decisão de folhas, a eminente juíza sentenciante julgou improcedente o pedido por considerar a prova colacionada insuficiente para cassar os mandatos dos então impugnados. E resignadas, Jaqueline Vieira Xavier da Costa e Maria das Virgens, candidatas adversárias dos recorridos, interpuseram recurso reiterando as alegações feitas na inicial e pedindo, ao final, a total procedência da AIME. Contra razões, os recorridos repetiram os pedidos já feitos em contestação, agora processados como questões prejudiciais relativas à inépcia da inicial e à inadequação de via eleita, uma vez que a causa de pedido seria concernente à AIGE e o prazo para a propositura desta modalidade já transcorrido. Sustentaram ainda a ausência de justa causa, pois não haveria, em sua ótica, lastro probatório mínimo para sua propositura. No mérito, buscaram afastar as alegações das recorrentes e pediram: 1. Conexão desta ação com a AIGE número 29218. 2. A extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento nas questões prejudiciais trazidas. 3. Adentrando no mérito, o desprovimento do recurso. E 4. A reabertura da instrução para oitiva de uma testemunha. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. Instadas a se manifestarem acerca de questões prejudiciais, as recorrentes pugnaram pela sua rejeição, e é o que importa relatar, senhor presidente. Entre o relatório, aprovado. Tem citação oral de uma parte só? Não é? Das duas partes, né? Vossa Excelência tem a palavra, pelo tempo regimental. Senhor presidente, renovando aqui os cumprimentos nessa segunda sustentação oral do dia. Em Alto do Rodrigues, aconteceu uma eleição acirradíssima. Basta dizer que esta corte, há 2 semanas atrás, condenou a recorrente desses autos, a pena de inelegibilidade de 8 anos, por críticas veiculadas ao recorrido na rádio comunitária durante o ano de 2014 e 2015. Esta corte proveu um recurso e considerou abuso de poder dos meios de comunicações, críticas que foram desenvolvidas pela recorrente ou por pessoas ligadas a ela durante o ano de 2014 e 2015, e ela mesmo tendo perdido a eleição, a corte declarou-a inelegível, considerando que essa atitude dela foi abusiva, ou seja, ela cometeu pretensamente um ilícito, que se tivesse sido eleita, ensejaria sua cassação.
Como não foi eleita, ensejou a multa e a declaração de inelegibilidade por 8 anos. Nesse processo, nós temos fatos muito mais graves, e que ocorreram às vésperas do pleito eleitoral. Então, com essas considerações e com base na prova dos autos, no parecer de primeira instância do Ministério Público, é que se pede a procedência do recurso, o provimento do recurso, para decretar-se a cassação da chapa vencedora no município de Alto do Rodrigues e a consequente imposição das penas acessórias de inelegibilidade e multa pelo prazo de 8 anos. Ilustre presidente, mais membros dessa corte, colegas advogados, ilustre colega Felipe Cortez. Excelências, me permitam primeiro alguns esclarecimentos. Eu não preciso recordar muito, porque o julgamento foi relativamente recente em relação à questão da inelegibilidade que foi imposta na ação de investigação judicial eleitoral contra a recorrente. Mas, ao contrário do que respeitosamente sustentou o colega anteriormente, não foram em relação a fatos somente de 2014, mas também do ano de 2017, e ali o que se estava presente era uma questão de uso indevido dos meios de comunicação social, porque isso estava intimamente relacionado àquele veículo de comunicação social, é historicamente utilizado pelo grupo familiar da candidata recorrente. Mas indo diretamente ao ponto aqui, excelências, o que é que acontece que se extrai dessa AIME? Primeiro que foram sustentados nessa AIME 12 pontos de supostas irregularidades que teriam sido praticadas pelo candidato eleito soberanamente pela população de Alto Rodrigues. O colega que me antecedeu na sustentação se embasa em apenas um deles. Nós vamos focar nisso, mas essencialmente depois tratar dos demais pontos. Excelências, se a população não puder entrar na casa de um candidato, principalmente no interior do estado do Rio Grande do Norte, as pessoas vão e têm ainda esse hábito de adentrar a casa do prefeito, ou do vereador, ou do político, ou do seu parente, principalmente nessa campanha, onde o recorrido não tinha comitê de campanha. Se isso for considerado um ilícito, excelências, nós teremos que caçar 167 não, que o prefeito de Natal não deve ter o mesmo hábito, mas 166 prefeitos do Rio Grande do Norte. Porque, excelências, a população tem essa tradição. E aqui precisa ser destacada uma questão. O colega falou em decisão judicial determinando a missão. Eu, particularmente, desconheço essa decisão. Preciso ver os autos para constatar isso. Mas, mesmo assim, se tivesse, de fato, um ilícito correndo, o Ministério Público poderia ter pedido uma ação de busca e apreensão para produzir documentos, provas que fossem robustas para sustentar uma ação que eventualmente pudesse levar uma cassação. Não tem nenhuma ação de busca e apreensão na residência do recorrido. Não tem, excelências, foi feito esse relatório policial achando suspeito, mas o Ministério Público, tomando conhecimento, Ministério Público de primeiro grau, que acompanhou toda a eleição, tendo conhecimento dessa missão, não tomou nenhuma medida, porque não existia sequer fundamentos suficientes para sustentar uma ação cautelar de busca e apreensão. Preciso destacar, excelências, esse relatório policial que os recorrentes querem embasar como prova robusta, foi produzido pela autoridade policial. Nenhuma testemunha foi levada a juízo para corroborar esses fundamentos. Nenhuma. Na verdade, todas as testemunhas que os recorrentes alegam que teriam comprado os votos, que adentraram na casa do senhor Abelardo, do recorrido, as testemunhas foram arroladas pelo recorrido e disseram: não, fui visitar a casa de Abelardo, como costumo fazer, como faço isso periodicamente, independente do período de campanha eleitoral, e não recebi nenhuma proposta, nem vantagem para votar com A ou com B, até porque eu já votava no candidato recorrido. Então, excelências, não foi submetido a qualquer tipo de contraditório, não é sequer tido como indício, nem mesmo para a medida cautelar de busca e apreensão.
Então não é que não seja nem indiciária. Essa prova é uma mera alegação da autoridade policial que não corrobora sequer a questão da captação ilícita de sufrágio. Porque tem que ter a promessa, tem que ser para eleitor, tem que ser durante o período da campanha eleitoral, e nada disso foi sequer demonstrado e delineado. Então, Excelência, não há fato, há meras alegações e ilações que não foram feitas somente em relação a essa questão, mas em todos os outros 12 pontos. Por isso que sustentamos ainda em sede de contra-razões, porque tiveram vários pontos que foram sustentados que são simplesmente não foi possível sequer identificar. Eu vou citar o primeiro ponto aqui, Excelências, que foi aduzido como supostamente irregular. De que houve uma tentativa de compra de voto de cidadão por parte de Maria Auxiliadora, secretária de Saúde. Ninguém sabe quem era esse cidadão, em qual canto, quando, onde. Juntaram uma foto de Maria Auxiliadora com um eleitor e alegaram que foi uma tentativa de captação ilícita de sufrágio. Colocaram também que tentou-se comprar votos de uma pessoa que mora na rua da firma LJ, em frente ao mercadinho Alto Alegre 2, e que tal recurso foi para a compra de material. Não se sabe que eleitor, que rua é essa, quando foi, nenhuma testemunha compareceu em juízo. E aí 2 alegações foram colocadas, foram trazidas também. Um é de que teria ocorrido a distribuição de bebidas alcoólicas durante uma caminhada e de que teria ocorrido distribuição de combustível em dia de carreata. Ocorre, Excelências, que essas 2 questões foram trazidas na AGE 292/18. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a AGE e não houve sequer recurso contra essa decisão. Foi sustentado aqui de que teriam várias ações eleitorais contra o candidato recorrido. Na verdade, Excelências, a campanha inteira tiveram essa AGE 292/18, que sustentaram esses 2 fatos, e essa AINE. Nenhuma outra ação em relação da coligação contra o candidato recorrido. Então, Excelências, ainda em relação a essa questão de farta e distribuição de combustível, nesse ponto produziram a prova testemunhal. Só que em nada o senhor José Maria das Neves especificou ou disse qual foi o dia, qual foi a carreata, quem eram os eleitores. Diga pelo menos um eleitor que teria sido beneficiado com essa distribuição. Houve promessa de voto pela entrega e abastecimento daqueles veículos. E aí, Excelências, eu não preciso nem dizer da posição que o TSE já tem, já foi adotado nessa corte, de que o abastecimento de veículos, por si só, sem a promessa de vantagem e sem a finalidade de obtenção própria de voto, também não caracteriza captação ilícita de sufrágio. Mas nesse caso aqui, Excelência, nem é isso que se está tratando. Porque aqui não há um fato de que houve distribuição, há uma alegação que não foi demonstrada. E nem de forma, nesse caso aqui, nem de forma indiciária. Juntaram a foto de um posto de combustível, as pessoas estavam abastecendo, mas não foi apreendido um documento, uma ordem de abastecimento, não foi visto ninguém relacionado à prefeitura ou do candidato recorrido determinando o abastecimento dos veículos, nada em relação a isso. Então, Excelências, só reforçando de que muitas dessas supostas provas, elas são baseadas em conversas de WhatsApp entre correligionários da candidata recorrente, e que isso foram utilizados para subsidiar uma ação de impugnação do mandato eletivo, e que essas pessoas sequer foram levadas, intimadas para comparecer em juízo para ratificar as alegações. Então, este é um caso claro, Excelências, de que nenhuma irregularidade foi praticada pelo recorrido. Eu penso que não é uma questão nem de analisar a gravidade ou não da conduta, ou da potencialidade ou não, como queiram. É o caso simplesmente de que essa ação é desprovida de qualquer substrato fático, porque nenhuma alegação foi minimamente demonstrada. Há essa missão policial, mas o próprio Ministério Público tem acesso a essa missão policial. E já para finalizar, Excelência,
mesmo o Ministério Público tendo acesso a essa missão policial, nenhuma medida foi tomada em relação a isso. Nem o próprio Ministério Público ingressou com essa ação. O que acontece é que um outro promotor que não acompanhou a campanha eleitoral, que deu esse parecer de primeiro grau, mas mesmo assim, das próprias razões trazidas pelo colega que antecedeu, pode-se ver claramente que se está no âmbito das suposições. Olha, acredito que nas campanhas eleitorais seja assim, acredito que seja dessa forma, mas mesmo assim, sem nenhuma prova de que tenha efetivamente ocorrido uma captação ilícita de sufrágio. Então, Excelências, é por isso que nós pedimos, diante da completa discrepância do caso anterior que foi julgado, a manutenção da sentença de primeiro grau. Senhor presidente, de início, passando ao voto, eu trato de questões que foram aventadas pelos recorridos em sede de contrarrazões como prejudiciais. E passo, está disponível aí no voto escrito, a resumidamente analisar cada um. Sob pedido de conexão desta ação com a AIG 29218, verifiquei que o processo encontra-se sentenciado, transitado em julgado desde 20 de 2 de 2017 e já arquivado. Nesse sentido, invoca a súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião do processo e um deles já foi julgado. Quanto à alegação de inépcia da inicial, eu entendo que a petição não incorre manifestamente em nenhum dos vícios do artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Também, em relação à alegação de inadequação da via eleita, vejo que a mesma não encontra amparo, porquanto os fatos narrados, em tese, são capazes de configurar a captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A. Desse modo, eu entendo que a AIME seria, portanto, uma via adequada para a discussão dos fatos narrados, e isso eu faço com esteio na própria jurisprudência eleitoral pacificada, e invoco aqui, nesse sentido, um precedente desta mesma corte de relatoria do eminente juiz Marco Bruno. Finalmente, quanto ao pedido de reabertura da instrução para fins de oitiva da testemunha, Rita Francisca Bento da Silva, entendo que também não deve ser acolhido. É que o juízo ACO deferiu a oitiva da citada testemunha na qualidade de testemunha referida, tendo os recorridos se comprometido a promover a localização da mesma no prazo de 5 dias, deixando, porém, transcorrer em habeas tal prazo, sem apresentar nenhuma justificativa. Houve, portanto, em razão da inércia dos próprios, no caso em exame, manifesta hipótese de preclusão da oportunidade. Sendo o processo uma sucessão de atos, a rigor não observar requisitos formais e temporais, eu concluo que aqui aplica-se a vedação do comportamento contraditório sintetizado no Brocardo, nemo potest venire contra factum próprio. Com essas considerações, rejeito integralmente o pedido de reabertura de instrução. Passo agora ao método da ação. A questão analisada diz respeito à ação de impugnação do mandato eletivo, instrumento jurídico processual com sede constitucional que busca resguardar a legitimidade do pleito, impugnando mandatos maculados pelo abuso de poder, corrupção ou fraude, consoante preceito vazado no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Como relatado, os recorrentes pretendem desconstruir os mandatos outorgados a Abelardo Rodrigues Filho e Emília Patrícia Batista de Souza, prefeito e vice-prefeito, respectivamente eleitos, no município de Alto do Rodrigues, sob a alegação de corrupção, fraude e abuso de poder consubstanciado em captação ilícita de sufrágio, conforme os seguintes fatos. E aí eu passo a especificar cada um dos fatos. No que seria a alegação de pagamento por parte da Secretária Municipal de Saúde da quantia de R$2.000 a uma família de eleitores, as recorridas alegam que a então secretária de Saúde teria dado essa quantia para a pessoa de Carlinhos deixasse de votar no candidato a vereador Francisco Firmino,
e na candidata a prefeita Jaqueline para votar nos recorridos e no candidato a vereador Padre Eugênio. Esse dinheiro teria sido utilizado na compra de material de construção. No entanto, somente foram juntadas fotografias de pessoas, que sequer são identificadas na imagem, supostamente trocando adesivo de campanha eleitoral de um carro, além de outra foto de uma casa com uma betoneira na calçada. Essas fotografias, por si só, estão longe de demonstrar qualquer das ações descritas no tipo do artigo 41A da Lei 9.504, na medida em que não revelam nada mais do que o que está contido em suas imagens. Um carro tendo a adesivagem sendo substituída e uma casa com uma betoneira na calçada. Não há prova mínima a embasar a alegação. Quanto à suposta distribuição de bebidas alcoólicas encaminhadas, durante uma caminhada promovida pelos recorridos, as recorrentes sustentam que Abelardo Rodrigues pagou a um vendedor ambulante para distribuí-la entre os participantes. Sobre isso, somente foram juntadas fotografias do evento e do que seria dinheiro, que sequer é possível verificar se de fato era dinheiro na mão do primeiro recorrido, sem qualquer elemento de prova a corroborar o que se revela por demais insuficiente para comprovar a alegação. Esses fatos, importa ressaltar, já foram apurados inclusive na AG 292, já antes mencionada pelo juiz Acó, que julgou improcedente o pedido por entender que não houve prova nem da prática do ilícito, nem da autoria pelos recorridos. Assim, embora não desconheça que a fundamentação utilizada não faz coisa julgada, o que ali foi apurado, inclusive de modo mais completo, com oitiva de testemunhas, somente reforça a conclusão que chego de que não há prova razoável de que a bebida vendida durante a caminhada tenha sido custeada pelos recorridos. Da mesma forma ocorre com a alegação de distribuição de combustível durante uma carreata, onde aparecem apenas fotografias de um posto de gasolina com algumas motocicletas e outra foto de uma bomba de combustível marcando uma suposta venda de 183,92 litros. Contudo, não há nenhuma referência à data das fotos, em ordem a tornar impossível saber se foram tiradas no dia da carreata ou em qualquer outra ocasião, ou tampouco sobre quem eventualmente teria pago sobre tal combustível. As testemunhas não foram capazes de comprovar tais alegações, pois sequer indicaram pelo menos um eleitor beneficiado, não havendo segurança nos depoimentos. Importa mencionar trecho do depoimento de José Maria Neves, testemunha arrolada pelos recorridos, que ao ser questionado se tinha convicção de que alguém teria realmente recebido combustível, disse que, abro aspas, só ouvi dizer, a gente ouve muito isso aí, fecha aspas. Alegações no plano das suposições, desprovidas de comprovação. Distribuição de dinheiro em espécie de bens e vantagens na residência de Abelardo Rodrigues. Eu digo que no tocante à impugnação de que teriam sido distribuídas vultosas quantias em dinheiro, além de terem sido distribuídos bens, há nos autos fotografias de telas de conversas e áudios tirados do aplicativo WhatsApp. Não foram identificados os proprietários dos números de telefones realizados, tampouco foram ouvidas em juízo essas pessoas. O aplicativo de conhecimento geral permite serem trocadas conversas sem qualquer identificação, somente pelos números de celulares, sendo possível, e até fácil inclusive, eventual simulação no envio de mensagens. O que quero dizer com isso é que, embora pareçam graves as alegações, restam meros indícios, sem outros elementos tendentes a corroborá-los e, por conseguinte, configurar o que a jurisprudência chamou de prova robusta. Por sua vez, o vídeo mostra somente o movimento de entra e sai de pessoas no que seria a residência do então candidato a prefeito Abelardo, fato, inclusive, bem comum em cidades do interior. Não há nenhuma prova de que ali estaria havendo distribuição de dinheiro ou de qualquer outro bem. Sob as alegações de oferecimento de cargo público em troca de voto, foi colacionada uma impressão de uma tela de uma postagem realizada na rede social Facebook, onde a pessoa de Jordana Santos Lopes publicou em seu perfil pessoal, abro aspas, "Ei, pintinhos desesperados vocês, vão ter que me engolir, que a partir de janeiro serei assistente social da Prefeitura de Alto do Rodrigues. Agora aceito que dói mesmo.
Porque papai é hexa. Eu falei, hexa, fecho aspas. A própria Jordana foi ouvida em juízo sobre o fato, tendo negado ter recebido qualquer promessa de emprego por parte de Abelardo ou de sua equipe. Diz que a postagem foi motivada por provocações que recebeu durante a campanha de adversários. Não restou esclarecido, assim, e que em nenhum momento foi prometido a ela, a pessoa de Jordana, qualquer cargo público, tanto que ainda estava à procura de emprego como consultora de vendas. Não restou esclarecido, assim, se foi ou não, de fato, oferecido um cargo público em troca de votos para a referida pessoa. Distribuição de terrenos, no sentido de que Abelardo, o então candidato, teria financiado a construção de casas para a família do senhor Chico Pereira, sendo uma para ele e as demais para os filhos. Constam nos autos fotografias de casas em construção. Sob o alegado, uma testemunha afirmou em juízo que ouviu de uma das filhas do senhor Chico que toda a família teria sido beneficiada com as casas. Entretanto, esse depoimento por si só não é capaz de demonstrar com segurança que as casas foram realmente doadas ou financiadas pelos recorridos. Da mesma forma, tem-se aqui situação de inexistência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a veracidade da informação. De modo geral, as alegações de doação de terreno ou material de construção baseiam-se apenas em fotografias de construções e depoimentos frágeis e inconsistentes de ouvir dizer, incapazes, portanto, de configurar a prova suficiente e necessária a cassar mandatos dos recorridos. Outro sim, as recorrentes aduziram que o eleitor José Heitor Nunes disse que, abro aspas, tomou posse de 2 terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Alto Rodrigues, sem qualquer objeção da administração municipal, fecho aspas. Ora, ainda que se comprovasse esse fato, o que não consta dos autos, essa circunstância, posse do terreno sem objeção da administração, não obstante possa caracterizar qualquer outro ilícito civil ou administrativo, não se enquadra em nenhuma das condutas capazes de revelar captação ilícita, fraude ou corrupção. Logo, mais uma vez, entendo a prova como frágil. O pagamento de R$50 mil para a vereadora desistir de sua candidatura seria de que foi pago essa quantia à vereadora Marinete Veríssimo para desistir de sua candidatura. Consta apenas um vídeo onde a mesma faz um discurso de clara natureza política sustentando essas alegações. Consta também uma cópia de declaração realizada por ela junto ao Ministério Público, em fase extrajudicial. Embora tenha comparecido em juízo para a audiência de instrução, consoante termo de folhas, foi dispensada a oitiva sem qualquer resignação por parte dos recorrentes. Não há, portanto, nenhuma prova produzida em juízo sobre esse fato e os elementos produzidos extrajudicialmente são insuficientes para comprovar a imputação. A partir dessas circunstâncias, concluo, eminentes pares, que as provas produzidas não têm a capacidade de configurar o alegado abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, diante da fragilidade do conjunto probatório, pelo menos do ponto de vista do rigor exigido na jurisprudência pacificada. E com essas conclusões eu estou encaminhando o meu voto em consonância com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos. E é como eu voto. Sem divergência? Com o relator. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator.